Muito obrigado pela acolhida dos irmãos. Nós fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Estamos sendo ainda, né? Muito bem acolhidos. Tivemos, de fato, um banquete no almoço maravilhoso. Muito obrigado por aquele almoço tão maravilhoso que nós tivemos. E toda a recepção dos irmãos. Nós louvamos a Deus por essa igreja. Nós estamos elogiando também o templo de vocês, né? As dependências. Nós gostamos muito. E muito bem cuidado, né? Parabéns. Gostamos muito da ornamentação também da igreja. A flor favorita da minha esposa é girassol, então vocês podem imaginar porque ela gostou tanto, né? Ela está bem contente, eu também. A igreja é muito bonita. Eu gostei particularmente também dessa ornamentação aqui à frente, né? Com o nosso tema de música e especialmente esse versículo, Salmo 33 e versículo 3. Cantem-lhe um cântico novo. Nós temos já ouvido falar sobre esse cântico novo, né? A nova vida, onde nós nos tornamos uma nova criatura, a um novo cântico, diferente, que reflete o nosso Deus e é contrastante com o que há neste mundo, né? Cantem um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Tem uma outra versão diz, tocai bem e com júbilo, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente se preocupa com o júbilo, de ter intensidade, alegria, né? Mas a palavra de Deus nos chama a atenção também para tocar bem, com arte. E aí eu faço mais um elogio para os irmãos, para essa igreja, pela sua música. Parabéns, que Deus os abençoe. Foi muito bom ver esses dias os irmãos e as irmãs chegando mais cedo para fazer os seus ensaios, para apresentar o melhor ao Senhor. Arte significa isso. Arte é algo que se aprende e se desenvolve, né? Se torna melhor ao passo que vai se estudando, vai se investindo. Então, parabéns pela música da igreja e pelo empenho dos irmãos em melhorar aquilo que tem apresentado para o Senhor. Deus seja louvado na vida desta amada igreja. Nessa noite, vamos abrir, por gentileza, nossas Bíblias para Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Nós não vamos falar especificamente de música, como nós temos falado nos outros encontros nossos, mas nós vamos tratar de um assunto que está completamente relacionado a tudo que estamos falando, desde ontem à noite. O assunto que vamos tratar aqui hoje não tem como separar das nossas escolhas para a nossa vida e para a vida da igreja em termos de música, de louvor e adoração. Vamos falar a respeito de um tema que já foi cantado nessa noite, já foi apresentado nos números especiais e nós já até cantamos. Vamos falar sobre santidade. Santidade. A santidade é um dos atributos de Deus, ou seja, é aquilo que compõe, se eu posso colocar nesses termos, né? Aquilo do qual o caráter de Deus é feito. Nós não podemos limitar Deus de forma alguma. O que nós conhecemos de Deus está aqui na sua palavra, aquilo que chegou até nós da sua palavra. E nós sabemos que Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão e Deus também é santo. Ele é absolutamente santo, separado de todas as criaturas, exaltado sobre todas elas e igualmente separado e acima, né, separado completamente de qualquer iniquidade moral, qualquer tipo de pecado. Deus é absolutamente santo. Aqui em Êxodo 19, Deus está chamando Moisés para ter uma conferência particular. Nós tivemos uma conferência esses dias, todos juntos, né? Mas nessa ocasião aqui, Deus diz para Moisés: Moisés, eu quero que você suba neste monte e eu vou falar apenas com você durante este período. E Deus deixou muito claras as regras de como iria acontecer aquele encontro. E é isso que nós vamos ver um pouquinho para iniciar a nossa mensagem dessa noite.
Êxodo 19 e versículo 12. Olha o que está escrito lá em Êxodo 19, versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Era só para Moisés subir neste monte, Monte Sinai, se encontrar com o Senhor, e ninguém mais deveria se aproximar. E Deus deixou bem claro: aquele que tocar o monte, que se aproximar ao ponto de tocá-lo, será morto. Versículo 13 diz: mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Enquanto Deus estivesse conversando com Moisés, transmitindo a sua vontade para Moisés, ninguém deveria se aproximar, nem animal, nem homem. Mas quando fosse dada a ordem, quando soasse largamente a buzina, o sinal, né? Aí sim poderiam se aproximar. Vamos adiantar um pouco para versículo 21. Vou ler versículos 21 a 25 de Êxodo 19. 21 a 25. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Versículo 24. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Todo o povo lá embaixo, ao pé do monte. Arão ia subir até certo ponto com Moisés, ia permanecer ali, e apenas Moisés iria subir ao monte. O que Deus está dando aqui? Em toda essa atmosfera, né? Em toda essa regra que Deus está colocando para esse evento de Moisés subir e conversar com o Senhor sozinho no monte, mais ninguém se aproximasse. Deus está dando uma grande lição de separação. Santidade é uma lição prática de algo separado. E santidade significa isto: separado, separação. E o Senhor sempre enfatizou isso em toda a Bíblia. É uma doutrina que está muito clara em todas as Escrituras. A santidade de Deus, a santidade do povo de Deus. Isso está muito específico. E algumas maneiras que Deus enfatizou santidade nas Escrituras ao longo da narração bíblica, nós vamos ver rapidamente agora. Vamos rapidinho, eu sei que a gente vai passear bastante na Bíblia agora. Êxodo 26 e versículo 33. Êxodo 26, versículo 33 diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então aqui na divisão dos lugares, lá dentro dos espaços, dentro do tabernáculo, mas também dentro do templo. 1 Reis 6, rapidinho, marca lá Êxodo 19, que a gente vai voltar para lá uma hora daqui a pouco. Mas vamos agora rapidinho para 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6 e versículo 16. 1 Reis 6, 16 diz assim: da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos.
Dentro do tabernáculo, aquela habitação, aquele local de adoração que era temporário, e depois dentro do templo, que era algo mais fixo, né? Dentro desses dois espaços havia uma divisão muito clara que Deus estabeleceu que deveria existir. Lá dentro, né, haviam partes fora, mas dentro havia o lugar santo, e separado por uma grande e densa cortina, havia um lugar mais restrito ainda, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Lugar esse, né, o Santo dos Santos, onde uma vez no ano apenas uma pessoa poderia entrar. Uma vez no ano, no dia da expiação, apenas o sumo sacerdote iria entrar e fazer expiação por todo o povo no lugar Santo dos Santos. Tão separado era, tão restrito era. Era uma lição clara que Deus estava dando de separação, de santidade. Olha, esse lugar aqui é santo, está separado. Também na questão do isolamento do povo de Israel na Palestina. Sempre foi a vontade de Deus que o seu povo, o povo de Israel, não se misturasse com as nações vizinhas, não aprendesse dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas, não se misturasse com a adoração a ídolos falsos. Deus deixou isso muito claro, é para seu povo ser santo, separado. Olha Números 23 e versículo 9. Números 23 e versículo 9. Diz assim: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Habita só. Não vai se misturar com as outras nações para aprender suas práticas pecaminosas, nem se misturar com a idolatria vã das outras nações. O mesmo a gente vê, a gente não vai ler agora, mas lá em Deuteronômio 33, versículo 28, que o povo de Israel habitaria só, sem se misturar com as outras nações. E Deus estabeleceu tantas regras que hoje a gente olha e a gente não entende muito bem, né? Por exemplo, o povo de Israel, eles tinham um tipo de alimentação diferente. Haviam alimentos que eles podiam e alimentos que eles não podiam comer. Eles tinham que observar datas específicas no ano. Eles tinham que observar festas específicas, onde eles adoravam também ao Senhor, mas celebravam outras coisas também. Era completamente diferente de qualquer nação que existia na terra. E Deus queria isso. Deus queria que a sua nação fosse santa, separada. Mas claro, a santidade de Deus, essa doutrina de santidade foi grandemente enfatizada, ensinada e enfatizada pelos profetas de Deus. E eu vou pegar somente um exemplo aqui. Vários poderia citar aqui, mas eu vou pegar apenas o exemplo do profeta Isaías. Vamos para lá? Isaías 40, versículos 12 a 17. Vamos comigo lá. Isaías 40, versículos 12 a 17 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e o pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Olha Deus ressaltando o quanto ele está separado da criação, como ele está acima, como ele é soberano, como ele é santo acima de tudo. Muitas perguntas aqui nesse texto, né?
Perguntas do estilo que a gente chama retóricas. Tem resposta? A resposta é óbvia, né? Quem foi que ensinou alguma coisa qualquer dia para o Senhor? Ninguém, né? Quem foi que ajudou o Senhor a criar todas as coisas como Ele criou? Ninguém, Ele fez sozinho. E em todas essas perguntas está enfatizando o quanto Deus é santo. Olha no versículo 25, aqui de Isaías 40. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A conclusão de Deus aqui, né? A quem qualquer pessoa pode comparar a mim, ou se comparar a mim, para que chame igual a Deus? Outra pergunta retórica. A pergunta é óbvia. Quem a gente vai comparar a Deus que é igual a Deus? Ninguém. Não existe. E Deus reafirma. Vou ler mais uma vez o versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Ponto. Ele é o único santo, exaltado acima de todas as coisas. Ninguém se compara a ele. Esse ensino, essa doutrina da santidade de Deus, a gente poderia ficar meses, irmãos, ensinando e aprendendo da palavra de Deus, porque está claro em toda a Bíblia a santidade de Deus e a santidade que Ele exigiu do seu povo Israel e que Ele exige hoje do seu povo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo hoje. Essa doutrina está gritando na palavra de Deus, está em todos os lugares. A gente deu apenas uma pincelada agora a respeito dela. E esse conhecimento sobre a santidade de Deus é extremamente importante. Extremamente importante. E eu vou destacar aqui, os irmãos, 3 fatos a respeito do nosso relacionamento com Deus, que nós devemos considerar entendendo a doutrina da santidade de Deus, sabendo que Deus é absolutamente santo. Como deve ser o nosso relacionamento com esse Deus absolutamente santo? Eu me lembro mais uma vez do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, quando ele tem aquela visão do Senhor no seu alto e sublime trono. Ele ouve aqueles anjos ao redor do trono clamando a santidade de Deus e exaltando santo, 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 constantemente. Em Apocalipse, foi lido hoje um texto ali do livro de Apocalipse, e a gente encontra novamente aqueles mesmos anjos, seres angelicais diante do trono de Deus, exaltando a sua santidade e clamando santo, santo, santo. Sabendo que esse Deus é santo, 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 qual deve ser o nosso relacionamento com Ele? Primeiro fato que a gente tem que considerar, que a Bíblia nos deixa muito claro, é que existe um grande abismo, imenso, entre um Deus absolutamente santo e nós, homens pecadores. Olha, um gigantesco abismo entre Deus santo e a humanidade pecadora. Já que estamos em Isaías, vamos adiantar para Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Um grande abismo entre um Deus santo e a humanidade pecadora. Os nossos pecados causam essa separação. Não é culpa de Deus. Não é que Ele tenha se afastado pela sua vontade, porque simplesmente Ele não quis se aproximar de nós, mas são os nossos pecados. Causam esse abismo de separação, porque Deus é absolutamente santo. Como é que a gente vai chegar perto deste Deus santo, santo, santo? O nosso pecado nos impede.
Abacuque, capítulo 1, versículo 13, nos diz que o Senhor é tão puro de olhos que ele não pode contemplar a iniquidade. Tamanha é a santidade, a pureza do nosso Deus. O primeiro fato a se considerar é esse. Existe um grande abismo entre um Deus santo e a humanidade pecadora. O segundo fato que nós precisamos considerar é que o homem, a humanidade, tem que se aproximar de Deus pelos méritos de um outro, sem erro, sem pecado algum. Não tem como o homem se aproximar de um Deus santo pelos seus próprios méritos. Tudo que o homem pecador tentar fazer para parecer mais limpinho, bonitinho, cheirosinho diante de Deus, a própria palavra de Deus declara, é um trapo de imundícia. O melhor que o homem fizer para tentar se justificar ou aparecer que está bem diante de Deus e se achegar diante de Deus, é um trapo de imundícia. Homem nenhum consegue chegar diante de Deus pelo seu próprio mérito. Nós precisamos de ajuda de um outro. Nós precisamos de um intermediário que não tenha nenhum erro, nenhum pecado. E Jesus Cristo. Jesus Cristo justamente foi enviado por Deus para este mundo para fazer essa ponte, para fazer essa ligação. Jesus Cristo veio tornar isto possível. Ele, sendo Deus, se fez homem, porém sem nenhum pecado, absolutamente santo e irrepreensível. E pela obra que Jesus Cristo fez, um homem pecador consegue chegar até um Deus santo pela ação do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o Novo Testamento agora, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim, Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Somente por meio do Senhor Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Jesus Cristo veio e ele encarnou aqui em nosso mundo, como homem, 100% homem. Porém, sem pecado algum, 100% Deus. E ele cumpriu aquilo que era a exigência do próprio Deus. Todo pecado ia ser condenado com a morte. O salário do pecado é a morte. O que nós merecemos por ser pecadores, e todos nós somos, a Bíblia declara, não há justo nem sequer um. Todos nós somos. O que nós merecemos por isso é a morte. O salário do pecado é a morte. A gente entende bem o que é salário. Trabalha todo mês lá na sua atividade profissional e no final do mês ou no início do próximo, dependendo como é o pagamento, você espera receber o quê? O seu salário. Eu mereço, eu trabalhei, é meu por direito esse salário. Nós merecemos, é nosso por direito, a morte. A condenação eterna no inferno, lago de fogo. Mas Deus, provando o seu amor imenso para conosco, ele enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio e ele escolheu morrer no nosso lugar. Um justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Lá naquela cruz ele morreu a nossa morte. Ele estava sofrendo o que era para qualquer um de nós sofrer. Ele escolheu fazer aquilo em nosso lugar. E a palavra de Deus deixa claro, todo aquele que crer em Cristo será salvo. Se depositar a fé no Senhor Jesus Cristo, crendo nele para a sua salvação, será salvo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor, crendo em Cristo, será salvo. Então, primeiro fato, lembra? Esse grande abismo entre um homem pecador, toda a humanidade, e um Deus absolutamente santo. Não tem como chegar até Deus pelo mérito próprio.
É necessária a intervenção de alguém sem pecado, o auxílio de alguém sem pecado. E Deus já providenciou isso. Deus já enviou Jesus Cristo. Ele já veio. A gente há pouco tempo, né, em dezembro, a gente comemora a vinda de Jesus a esse mundo no Natal. Ele veio, ele cresceu, ele realizou o seu ministério, ele pregou, ele ensinou, ele fez milagres, ele ajudou muitas pessoas e ele cumpriu a obra a qual ele veio fazer. Ele, por fim, morreu na cruz no nosso lugar. E desta forma, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Pode chegar até Deus, nasce de novo, como nós temos visto nos nossos estudos, né? Passa por um novo nascimento e entra assim na família de Deus. É interessante que quando Jesus morreu na cruz, lembra o relato dos evangelhos, fala que lá aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo, ele se rasgou de alto a baixo, né? A Bíblia destaca esse fato. E é muito simbólico isso, porque diz, olha, está aberto o caminho até Deus. Finalmente o homem consegue chegar até Deus, porque o Messias já veio, ele fez aquilo que deveria fazer. Ele morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que nele crê pode chegar até Deus. O terceiro fato que nós precisamos destacar. Primeiro, há um grande abismo entre o Deus Santo e a humanidade pecadora. O segundo, é possível chegar até Deus pelo mérito, com a ajuda, pela intervenção de alguém sem pecado algum. Esse foi Jesus Cristo, que já veio e já morreu em nosso lugar, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o terceiro fato que nós precisamos observar, que está intimamente relacionado com o que nós aprendemos sobre a santidade de Deus, nós devemos nos aproximar de Deus, uma vez salvos, uma vez resgatados pelo sangue do Cordeiro, devemos nos aproximar de Deus com reverência e com santo temor. Hebreus capítulo 12. Vamos rapidinho falar? Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28 e 29. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Como é que o salvo, o Filho de Deus, ele vai se aproximar de Deus? Em oração, com a sua vida, com o seu testemunho, com tudo que ele faz nesta nova vida, onde as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, no qual está incluído em se tudo se fez novo, a nossa música. Não tem como deixar fora, irmãos. Não tem como relativizar como muitos estão fazendo hoje, né? Não, esta área aqui, tudo bem, eu vou zelar, mas esta aqui eu vou colocar só o meu gosto pessoal. Nesta área aqui eu tenho liberdade para fazer as minhas próprias escolhas, mesmo que as minhas escolhas sejam escolhas de coisas do mundo, né? Que refletem mais o mundo do que a santidade de Deus. Nessa área de música eu tenho liberdade. Tem? Não tem. Não tem. O salvo, ele tem que se aproximar de Deus, fazer qualquer oferta, serviço para Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não há espaço, irmão, para adorar, louvar, agradecer, servir a Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira que eu acho que deve ser, ou da maneira que eu gosto de fazer, ou fazendo aquilo que eu gosto, que me satisfaz.
permitindo o pecado na minha vida. Não tem como. Não tem como. Eu devo me aproximar deste Deus santo, 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 com reverência, com respeito. Quem é esse Deus? Quem sou eu? Eu não sou nada, portanto eu me prostro diante dele, e o meu objetivo, o meu alvo de vida é agradá-lo naquilo que ele se agrada, e não fazer aquilo que eu quero, da maneira que eu quero, que me agrada, né? Não dá para adorar, louvar, agradecer, servir a Deus de qualquer maneira, ou seja, permitindo pecado em nossas vidas. Não tem como. Vamos voltar lá para Êxodo 19. Eu pedi para os irmãos, na verdade o livro de Êxodo, né? Eu pedi para os irmãos marcarem lá em Êxodo 19, mas na verdade o que aconteceu é que após o Senhor falar com Moisés no monte, e essa conversa demorou. Se você for passeando pelas páginas, você vai Êxodo 19 e vai comigo. A gente vai até Êxodo 32. Olha quanto tempo demorou essa conversa, hein? Essa conferência com o Senhor. O relato de Êxodo 19 até Êxodo 32. Após o Senhor falar com Moisés no Monte Sinai, todo aquele contexto que Deus ressaltou a separação, a santidade, ninguém chega nem perto desse monte, né? Porque demorou muito. Lembra o que aconteceu lá embaixo no monte com o povo que estava esperando? O povo se indignou por causa da demora. Se indignou. E o povo começou a olhar um para o outro assim: ah, mas esse Moisés que subiu lá, ele não volta mais. Olha o que está demorando. Vai saber o que aconteceu com ele lá, vai saber se ele volta. Ah, não volta. Ele não volta mais. E sabe o que aconteceu? O povo, por si mesmos, eles decidiram adorar a Deus da sua maneira. Eles decidiram instituir uma nova forma de adoração ali. Porque eles achavam, o nosso líder está lá e ele não volta mais, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que nos agrada. Vamos fazer da maneira que a gente gosta. E é bom ressaltar que a maneira que eles gostavam, que eles mostraram, a gente vai ver daqui a pouco, não veio do nada. Eles aprenderam por mais de 400 anos lá no Egito, quando eles eram escravos. Naquele contexto de ser escravos no Egito, uma nação extremamente idólatra, eles aprenderam muito daquela adoração que eles quiseram fazer nesse dia aqui. Êxodo 32, versículos 1 a 4. Êxodo 32, versículo 1 a 4 diz: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das olheiras as argolas e as trouxe a Arão. Versículo 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha só. Olha o que aconteceu. O povo decidiu adorar a Deus da sua maneira. E, na verdade, a maneira que o povo decidiu adorar a Deus, eles aprenderam no Egito, porque lá que existiam esses deuses. E, inclusive, existia até um deus que tinha uma cabeça em forma de boi. De onde saiu essa ideia de fazer um bezerro, né? Lá no Egito. E não é que sempre, né, nós relacionamos os nossos estudos da palavra de Deus, nós entendemos que o Egito é um tipo, né, o tipifica o mundo. O Egito tipifica, é um exemplo
daquilo que é o mundo, a pressão do mundo na vida do crente. Na primeira oportunidade que eles tiveram, eles buscaram no mundo, onde eles eram escravos. Inclusive, onde era imposta uma religião idólatra a eles. Eles tiraram de lá a ideia de adorar a Deus. Olha o paralelo que a gente pode fazer aqui. Quando nós esquecemos, ignoramos, ou fazemos vista grossa para essa doutrina tão clara nas Escrituras que nos diz que o nosso Deus é santo, 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 o fogo consumidor. Quando a gente ignora essa doutrina, a gente pode ir no mundo para buscar maneira de adorar esse Deus, que não o agrada, mas que talvez me agrada, talvez me satisfaz, talvez me coloca na moda com outros grupos, né? Eu vou atrás de modelos no mundo. Como o povo fez aqui nessa ocasião. Eles buscaram lá nas lembranças do Egito, na escravidão, uma maneira nova de adorar a Deus. E ainda tiveram ousadia de dizer, né, no versículo 4, então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Quem foi que tirou esse povo da terra do Egito? Com mão poderosa, que abriu o mar diante deles para que eles passassem até seco e fugissem do exército de Faraó que estava atrás deles para trazê-los de volta para a escravidão. Quem foi que fez tudo isso? Foi aquele Deus santo, santo, santo. E não esse que eles haviam criado neste momento. Meus irmãos, a situação só piora. Por quê? Quando Moisés finalmente terminou a sua conferência com Deus, né? E quando ele estava voltando, ele percebeu que o povo já estava ali mergulhado no pecado e, olha as aspas, adorando ao Senhor, ou fingindo que estava adorando ao Senhor. É interessante que num dado momento, depois que Moisés sai do monte, estava ali, né, em algum momento, a gente não sabe em qual momento Josué foi de encontro a ele, mas o fato é que eles se encontraram quando Moisés desceu do monte, antes de eles irem lá para o arraial, onde o povo estava, né? Então, Moisés começa a terminar a descida junto com Josué. E olha o relato bíblico a respeito disso. Êxodo 32, versículos 15 a 19. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés e Josué descendo, e de repente esse rapaz, Josué, ele diz: Moisés, vamos correr, corre, porque eu estou ouvindo um barulho de guerra no arraial, Moisés. Um alarido é um estrondo, é um barulho muito alto, muito forte, né? Então ele diz ali, no versículo 17, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Mas lembra o que o povo estava fazendo? Adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Irmãos, infelizmente, neste exato momento, há um grande conflito acontecendo no mundo. Todos os irmãos têm acompanhado nos noticiários, né? Rússia e Ucrânia. Há mais de 17 dias, se não me engano, esse conflito está acontecendo. E eu li hoje numa reportagem que um repórter americano, ele foi morto
no meio da guerra. Isso vai dar um problema, se prepare, isso vai dar um grande problema, né? Um repórter de uma rede americana foi noticiado dessa forma, recebeu alguns tiros no pescoço e morreu no meio do conflito. Vai dar um problema muito grande isso, com certeza. Mas os irmãos talvez tenham acompanhado. É bomba para tudo que é lado, é tiro, é tanque, né? Mas tudo bem. Vamos transportar a nossa mente para o passado, onde não havia bomba, não havia tiro, não havia tanque. Mas, irmãos, qual é o barulho, o alarido, né? Qual é o estrondo que naturalmente a gente esperaria ouvir no meio de uma guerra? O que a gente ia ouvir? Melodias calmas e deliciosas, lindas, harmonias angelicais, reverência. Eu imagino, eu nunca estive numa guerra, pretendo nunca estar, e Deus livre todos nós, né, de ter que participar de uma guerra. Mas eu imagino muito barulho numa cena de guerra. Eu imagino muito desespero. Dá pra gente ver, quando são filmados os ucranianos, né, que estão recebendo tantos ataques, o desespero estampado no rosto daquelas pessoas. E o barulho que isso deve gerar, desespero também. Dá para imaginar muita bagunça, pessoas gritando desesperadas, sem saber o que fazer. Caos completo. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou me jogar com a minha família para não receber tiro ou bomba na cabeça? Gritaria, correria. Imagina aí na sua mente um barulho no meio de uma guerra. Foi o que Josué parecia estar ouvindo. Moisés, vamos, eu estou ouvindo barulho de guerra no arraial, vamos ajudar o povo, vamos somar forças para livrar o povo do mal que deve estar acontecendo lá. Está acontecendo uma guerra. E é muito importante a gente destacar que este homem, Josué, foi escolhido mais tarde por Deus para liderar o povo, para entrar na terra prometida, justamente porque tinha esse preparo. A gente vê Josué se mostrando um grande líder nas guerras que o povo teve que enfrentar para tomar posse daquela terra. Se tinha alguém que sabia o que era um barulho de guerra, eu imagino que era Josué. E era o que ele estava ouvindo. Mas, irmãos, eu sempre, quando leio esse texto, na minha mente é bem infantil. Ela imagina as cenas, né? Eu imagino a cena estampada na minha mente, né? Josué desesperado. Moisés, vamos, corre! O povo está no meio de uma guerra, vamos ajudar. Aí eu sempre imagino Moisés calmamente, põe o braço sobre o ombro assim, Josué, dá 3 batidinhas, né? Josué, não é barulho nem de quem está ganhando uma guerra e nem de quem está perdendo. Olha a resposta que Moisés dá para Josué. Versículo 18. Não é alarido dos vencedores, nem dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Agora, que tipo de canto era esse que estava parecendo desespero, bagunça, caos, gritaria, correria, barulho de guerra? Que tipo de louvor era esse? Que adoração terrível era aquela que uma pessoa que, com sensibilidade para assuntos de guerra, pensou que era guerra. Mas Moisés diz, eles estão cantando, Josué. Não parece, né? Mas não é barulho nem de quem ganha, nem de quem perde uma guerra. O povo canta. Que terrível. Que coisa horrorosa. Eles terem chamado aquilo de, versículo 5 de Êxodo 32, a gente não leu? Êxodo 32, versículo 5. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, bezerrinho de ouro, né? Versículo 5. E apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. É uma festa ao Senhor que nós estamos fazendo. O povo gritando, sabe-se lá o que aquele povo estava fazendo. O texto diz, eles estavam dançando, eles estavam fazendo o que eles bem queriam. E eles disseram,
é a festa ao Senhor. É o que nós estamos oferecendo em louvor e adoração àquele Deus santo, santo, santo que nos tirou da terra do Egito. Festa ao Senhor? Que Senhor? Não Deus Santo. Certamente não. Nós precisamos compreender a santidade de Deus. Alguém já escreveu: opiniões certas a respeito da santidade de Deus levam a opiniões certas a respeito do pecado. Opiniões certas a respeito da santidade de Deus levam a opiniões certas a respeito do pecado. Todo o relato que nós temos de pessoas que diante de Deus, vislumbrando a santidade de Deus, tiveram esse privilégio, sabe o que aconteceu? Eles não começaram a fazer o que eles queriam diante de Deus. Eles não começaram a fazer o que lhes agradava diante de Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles tiveram uma visão clara a respeito do pecado de si mesmos. E envergonhados ficaram diante de um Deus santo, santo, santo. Jó 40, versículos 3 a 5. Vamos rapidinho para lá. Jó 40, versículos 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Se a gente estudar o livro de Jó, a gente vai ver que houve alguns diálogos, entre o Senhor, Deus e Jó. Em alguns momentos, Jó até tentando se justificar, colocando alguns fatos diante de Deus. Mas finalmente, quando vou usar uma expressão muito antiga, quando caiu a ficha, talvez só metade aqui entendeu, Quando finalmente ele entendeu toda a questão, eu estou diante de Deus, o que eu estou fazendo, Falando, ele disse então: eu sou indigno, eu vou ficar quieto a partir de agora, eu ponho mão na minha boca. Eu falei uma vez, aliás, eu falei 2, mas não falo mais. Quem sou eu para ficar argumentando diante de Deus? Diante de Deus ele teve uma visão exata do seu pecado. Isaías, já mencionamos, mas vamos para lá. Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7. Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa visão maravilhosa que ele teve da santidade de Deus, o Senhor no seu alto e sublime trono, fez Isaías olhar para ele mesmo e enxergar o quê? Eu sou indigno, eu sou um pecador, meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim, o que vai ser de mim agora? Se não fosse a intervenção de Deus, tocando seus lábios com essa brasa e perdoando o seu pecado, ele não ia sobreviver àquele encontro, àquela cena. Mas, de novo, Isaías, vendo Deus diante de si, ele não começou a pular, rodopiar e fazer o que bem lhe aprouve fazer, ou que dava vontade, ou que agradava a sua carne, ou que ele achava que tinha liberdade para fazer. Ele olhou para si mesmo, reconheceu o seu pecado e falou: ai de mim, eu vou ficar quieto diante desse Deus tão santo. Humilhação, contrição, confissão brotam de uma visão bíblica a respeito da santidade de Deus. Quando nós entendemos quem é
Deus e a sua santidade, a resposta deve ser humilhação, contrição, confissão de pecados. Nunca o desejo de ser e fazer o que eu quero e como eu quero, mas é aquilo que agrada a santidade deste Deus, aquilo que é aprovado por esse Deus que é absolutamente santo. Cuidado, irmão. Por mais que isso é tão sério e que eu imagino que está fazendo tanto sentido na mente de todos, porque é claro, a Bíblia está dizendo para nós, existem pessoas hoje em dia distorcendo isso e realmente ensinando, né, que não, você tem liberdade, você pode fazer suas escolhas, aquilo que te agrada, aquilo que é atual, aquilo que é moderno, aquilo que vai dar resultados. Cuidado! Esse Deus nunca deixou de ser santo. Em nada. Esse Deus nunca deixou de exigir santidade do seu povo. Ele continua. A gente vai deixar de se preocupar em se aproximar do mundo e da sua influência só lá na glória. Enquanto nós estivermos neste mundo, é uma luta diária do cristão. Honrar, agradar e obedecer a esse Deus santo da maneira que o agrada e zelar pela minha vida e não fazer aquilo que está espalhado por este mundo que clama tudo contra esse Deus. Inclusive a música. De novo, não é o único e nem o maior dos problemas. Mas se na sua vida você já tem perdido algumas batalhas nessa área, se tem cedido a algumas pressões, ou tentado agradar demais a si mesmo, ouvindo, apreciando a música deste mundo, que não apresenta a Deus, que apresenta este mundo, testifica deste mundo, da carnalidade deste mundo. Os artistas mundanos nem escondem, são escândalos após escândalos, separações e drogas e vícios e vida imoral e foco no dinheiro, na fama. Nem os próprios artistas mundanos escondem o interesse deles e o que a música deles motiva. Ou, não, pastor, não é o meu problema, eu não estou ouvindo música do mundo, nem cantando, nem nada. Mas aquelas músicas ditas evangélicas que têm a cara das músicas do mundo. Só muda a letra. Irmãos, é a mesma coisa. Essa música vai te causar mal também. De alguma forma, essa música vai te afastar de viver uma vida absolutamente santa, que agrada a esse Deus que é santo, santo, santo. É uma questão de decisão, irmãos. Se é o caso, você tem que tomar uma decisão. Ao passo que demora para se decidir e se afastar dessas influências ruins na sua vida, eu vou usar a mesma ilustração que eu usei essa manhã. Satanás vai dar mais uma batidinha naquela cunha, aquela brecha que está aberta na sua vida. Ele só precisa de vez em quando aumentar a influência e apresentar uma música um pouco mais envolvente, diferente, agitada, que vai te fazer sentir melhor de alguma forma, mas que não afina, não combina com a vida que um Deus Santo espera de cada um de nós. E vai se aprofundando cada vez mais. É uma questão de decisão. Você tem que tomar uma decisão diante deste assunto. Vamos fechar nossos olhos neste momento? Vamos curvar nossas cabeças? Eu já estou terminando. Eu vou só fazer aqui uma pergunta. Depois eu vou passar a palavra para o pastor Valdir encerrando nossas conferências. Tem sido um problema na sua vida? Você diria, pastor, eu sei, a Bíblia apresenta esse Deus absolutamente santo, mas eu sei que há algumas áreas na minha vida em que eu não tenho zelado. Eu sei que há uma ou outra área na minha vida que eu não estou agradando esse Deus que é santo, santo, santo. Mas você diria essa noite, pastor, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tocou meu coração.
E eu reconheço que eu preciso de uma vez por todas entregar para o controle do Senhor essa ou essas áreas da minha vida. Abandonar a minha vontade, abandonar aquilo que me agrada e viver em função de fazer aquilo que agrada esse Deus santo, santo, santo. Eu quero tomar essa decisão. Abandonar as influências, as práticas que me afastam da santidade e me esforçar para honrar esse Deus que é santo, santo, santo. Viver de fato em novidade de vida. E se você diria isso essa noite, se você quer tomar essa decisão dessa forma essa noite, ergue a sua mão nesse momento, eu quero orar logo mais por você. Há alguém que diria, pastor, ore por mim. Eu sei, tem alguma área na minha vida que eu preciso entregar ao controle do Senhor e fazer o que agrada a Ele e não a mim. Seja qual for a área. Alguém diria, ora por mim. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Talvez você diria, amém. Talvez você diria especificamente, pastor, eu sei que essa área que eu não entreguei para o Senhor ainda é a área de música. Eu sei, Senhor, que ainda eu não estou honrando ao Senhor nas minhas escolhas. E eu preciso, Senhor, mudar. Eu preciso tomar uma decisão e fazer aquilo que agrada ao Senhor nessa área bem específica. Pastor, ora por mim, também quero tomar essa decisão. Alguém que diria, essa área específica na minha vida é essa área de música. Alguém. Vamos orar. Pai de amor, o Senhor viu, Pai, cada mão erguida neste momento. Nós agradecemos pela Tua palavra que foi ensinada, foi pregada nesses 2 dias. Nós agradecemos pela ação dela em cada coração, pela ação do Teu Espírito em cada coração neste momento. Eu rogo ao Senhor por cada um desses irmãos e irmãs que estão neste momento, Pai, decidindo honrar ao Senhor e não a si mesmos, nas suas escolhas, nas áreas de suas vidas, respeitando a santidade do Senhor e a santidade que o Senhor exige do seu povo, fazendo aquilo que o agrada e não o que muitas vezes é a nossa vontade, Pai. É uma grande luta na vida cristã. Mas eu peço, Pai, que o Senhor dê poder a cada um desses irmãos e irmãs que ergueram suas mãos, que o Senhor os fortaleça com a Tua palavra, com o Teu Espírito, e que eles tenham vitórias, Pai, nessas áreas, que o Senhor sabe, está no coração de cada um deles, mas que cada um deles tenha vitória, e possa vir algum dia testificar da vitória que o Senhor tem dado a cada um, nessas áreas em que eles estão decidindo entregar o controle ao domínio do Senhor, e não tomar para si mesmos, Pai. Abençoe essa amada igreja, Senhor. Obrigado pelo coração dessa igreja voltado para Te adorar. Que eles continuem decidindo fazer aquilo que agrada ao Senhor e a Tua santidade. Permite, Pai, que esses irmãos aqui possam continuar crescendo no Senhor, no conhecimento do Senhor. E enquanto brilham, enquanto salgam este bairro, Pai, essa cidade, eles possam testificar e alcançar mais almas para o Senhor, e que juntos aqui com eles continuem honrando e glorificando ao Senhor da maneira que agrada a Tua santidade. É o que eu peço ao Senhor e também agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.